Falar agora sobre um problema de saúde muito complicado, muitas vezes até difícil de combater, é a depressão, né, gente? Aliás, a Organização Mundial da Saúde está considerando a depressão como o grande mal do século XXI. Veja nesse VT. A depressão é a quarta principal causa de incapacitação em todo o mundo. E de acordo com projeções da Organização Mundial de Saúde, em 2030 ela será o mal mais comum do planeta. Atualmente, cerca de 120 milhões de pessoas são vítimas da depressão. Eu tenho depressão e eu acho que eu apresento as principais características de um quadro depressivo, que é a oscilação de humor. Então, momentos felizes podem despertar uma certa tristeza. Então, isso é uma característica da depressão. Falta de ânimo, falta de vontade de sair, isolamento e eu acho que é o mais grave, né? O isolamento, que é o que torna esse quadro tão grave, assim. O desconhecimento sobre este transtorno faz com que as pessoas que sofrem de depressão tenham que enfrentar outro problema, o preconceito. Eu acho que existe um preconceito em relação à depressão, porque os sintomas eles estão ligados a características emocionais. Então, por não ter uma manifestação física, que é o que caracteriza a doença regular, então é encarado como frescura, ou como falta do que fazer, ou como falta de ocupação. E é justamente por isso, até que eu acredito, que o depressivo procura o isolamento, porque a primeira reação das pessoas quando você não acreditar. A região metropolitana de São Paulo tem índices de depressão e transtornos de ansiedade semelhantes aos de áreas de guerra. Segundo o estudo realizado pela Faculdade de Medicina da USP, mais de 2 milhões de pessoas que moram na Grande São Paulo enfrentam o problema. Tratamento adequado e otimismo são fundamentais para superar a doença. O que me ajuda no processo de cura da depressão é tentar encará-la com a seriedade que ela merece, que o problema merece. Então, eu enxergo a depressão como uma doença. Então, ela precisa de tratamento. Pois é, realmente uma doença que merece toda a nossa atenção, por isso a gente está trazendo esse assunto para discutir aqui no estúdio, discutindo inclusive com você. Quer mandar sua pergunta? revistadacidade@tvgazeta.com.br. Você pode também interagir com a gente através do Twitter, @Revista da Cidade. Eu estou recebendo com a gente para conversar sobre esse assunto, especialista, Dr. Ciro Massi, que é psiquiatra. Seja bem-vindo à Revista. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, a gente realmente está percebendo um aumento, principalmente quando a gente... há um tempo atrás a gente ouvia falar de depressão, mas eram casos isolados, de pessoas amigo de amigo ou parente distante de alguém que você conhece. Você ouvia falar vagamente que essa doença poderia acontecer com algumas pessoas. Hoje em dia, está cada vez mais próximo. A gente, se não tem um caso na família, tem alguém muito próximo da gente, um amigo, enfim, alguém das nossas relações, um colega de trabalho que passa por esse problema. O que está acontecendo para que esse aumento seja tão expressivo, doutor? Olha, aumentou 10 vezes nos últimos 100 anos. A única coisa que ficou constante é que as mulheres são o dobro. As mulheres têm 2 vezes mais depressão que os homens. Isso é uma coisa que se mantém? É uma coisa que se mantém constante. As mulheres sofrem mais, provavelmente por conta hormonal, né? Existem várias causas que são aventadas, porque na verdade nós temos que entender que a depressão ela é um contínuo, ela vai de um ponto até um outro ponto. Ela vai desde uma tristeza de uma perda, por exemplo, uma separação, um luto, até a depressão puramente orgânica, biológica. Às vezes o acontecimento desencadeia a depressão biológica, então ela acaba chegando e se estabelecendo. Às vezes não, às vezes ela é circunstancial. Por exemplo, eu sofro uma perda, né? Eu tenho uma separação, ou eu perco meu emprego, eu tenho uma perda financeira, um parente querido morre, né? Um luto, eu acabo ficando triste. Essa tristeza faz parte da vida, né? É normal. Então a gente tem que... uma coisa que a gente tem que entender é que a tristeza faz parte da vida. O que não faz parte da vida é a depressão. É uma tristeza que independe das circunstâncias. Então a pessoa tem muitas vezes, todas as circunstâncias estão bem, está tudo bem, mas assim, as grandes características, né? Todos os dias a pessoa se sente triste. Ela não tem motivação, ela tem uma desesperança muito grande que contamina todo o seu modo de ser, né? Contamina toda a sua existência. Então aí precisa realmente de tratamento.
Então, esse é um dos pontos que a gente pode diferenciar um momento de tristeza profunda que a pessoa está passando na vida dela, ou se de fato ela está com depressão e precisa de uma ajuda profissional, ou mesmo nesse momento de tristeza profunda é importante procurar um profissional para te ajudar. Eu acredito que sim. Eu acredito que mesmo que no momento da tristeza já é importante. Isso não significa que o indivíduo vai ter que tomar um antidepressivo, por exemplo, né? A medicina hoje conta com diversas medidas. Por exemplo, um indivíduo que esteja passando uma situação de luto, ele não precisa necessariamente tomar um antidepressivo. Tá. Eventualmente ele pode tomar, mas ele pode se beneficiar, por exemplo, de um especialista em homeopatia, de um indivíduo que medique com homeopatia. Tem substâncias de homeopatia que ajudam muito a superar o luto, né? Ele pode se beneficiar de um aconselhamento psicológico ou de uma psicoterapia para poder dar um suporte, né? Especialmente as pessoas que têm histórico de depressão na família deveriam fazer isso de rotina. Por quê? Porque já tem, provavelmente, quer dizer, tem grande chance de ter uma predisposição genética. Tá. Né? Então, antes que isso vire um gatilho para uma depressão orgânica, biológica, que praticamente independe das circunstâncias, já vamos tratar, né? Vamos tentar evitar com que isso aconteça. Foi muito interessante que a gente ouviu durante esse VT com relação ao preconceito que existe em cima das pessoas que têm depressão, né? Porque justamente muita gente ainda acredita que é uma doença de gente, abre aspas, fraca, que não conseguiu lutar contra isso, sem se atentar para essa questão física e orgânica que você falou, né, doutor? É verdade. Como se fosse uma coisa moral. Hoje a gente já classifica isso como psicofobia, é crime. Né? Tá. Dizer que uma pessoa que tem uma doença endógena é a mesma coisa que chegar para uma pessoa com uma perna quebrada e falar: olha, por que você não corre? Você não tem a boa vontade de correr, mas minha perna está quebrada. Não, você não tem boa vontade de correr. Não, não é assim. Analogia. Isso é psicofobia. Né? Se o indivíduo tem uma perna quebrada, ele não consegue andar, quanto mais correr. Se o indivíduo tem uma depressão orgânica, biológica, ele não consegue reagir com seus próprios recursos, né? Ele precisa de um apoio, ele precisa de um tratamento especializado, né? E o especialista para isso é o médico psiquiatra. Nós precisamos tirar da cabeça, né? Nós precisamos quebrar o paradigma de que, primeiro, o depressivo ele é uma pessoa fraca, não é, isso é psicofobia, isso é crime, ele tem uma doença biológica, né? O depressivo grave. E o especialista que tem que tratar é o psiquiatra, né? O médico psiquiatra. O psiquiatra não é médico de louco. O psiquiatra é o médico que trata transtornos mentais, transtornos emocionais, que inclui a depressão. Tá. Né? A Organização Mundial da Saúde, até a década de 80, ela dava muita vazão, ela dava muita importância para as doenças que matavam. Quando começou a se perceber as doenças que desabilitavam, incapacitantes, a coisa mudou de figura. E nós percebemos que das 10 doenças mais incapacitantes, mais desabilitantes em todo o mundo, 5 são psiquiátricas. Olha só. Né? Então, realmente, o psiquiatra ele não cuida tanto do risco de vida e morte iminente, mas ele cuida muito da desabilitação, da perda de qualidade de vida. E eu imagino como deve ser difícil para a pessoa que está passando pela depressão lidar com esse preconceito, ainda falando do preconceito, porque se a pessoa já está numa condição dita normal, se ela passa por qualquer tipo de preconceito ao longo do dia dela, ao longo da vida, já é uma situação complicada e delicada de lidar. Ainda mais uma pessoa que está na depressão, afinal de contas, ela está vivendo um momento absolutamente sensível e delicado da vida dela, né? Não tenho a menor dúvida, ela precisa de apoio. A última coisa que ela precisa é a gente apurrinhando, né? A gente perturbando. Existe uma coisa que um fenômeno que pode estar acontecendo na depressão em qualquer doença. E a depressão, como é uma doença, também tem esse fenômeno que a gente tecnicamente chama de lucro secundário. Quer dizer, a pessoa tem algum lucro. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença e se afasta do trabalho. Ela não gosta do trabalho e, em função da doença, ela consegue receber seu dinheiro ficando em casa. Então, ela não tem motivação para voltar. Tá. Quanto mais ela mantém a doença, qualquer doença, pode ser uma tendinite, pode ser uma enxaqueca ou pode ser uma depressão, ela pode realmente ter algum lucro. Então, o médico vai ter que ponderar esse tipo de coisa. Agora, pressupor que a pessoa tem um defeito moral porque ela é depressiva, vou repetir, hoje é crime, tá? É psicofobia, hoje é crime. E falando a respeito dos riscos que a pessoa que está com depressão também corre, você falou a questão do risco de morte, realmente a depressão pode matar, ainda mais quando a pessoa está com pensamentos suicidas, não só ela própria, como
as pessoas que estão em volta dela, colocar outras pessoas em risco, como foi o caso que a gente viu, o caso terrível daquele voo, onde o copiloto, deliberadamente, como está sendo investigado e cada vez mais comprovado, jogou o avião com 150 pessoas dentro contra uma montanha. Quer dizer, um caso completamente extremo, né? Qual é o extremo risco? E atípico. Atípico, né? Porque não é comum. Eu conversei com outros colegas psiquiatras, né? Hoje a internet facilita esse tipo de comunicação. Como é que vocês discutiram essa questão? Né? Nós discutimos o que está acontecendo. Você já viu algum outro paciente depressivo levar tanta gente à morte? Não. Eu tenho um colega absurdamente experiente, com 60 anos de psiquiatria nas costas, 50, 60 anos de psiquiatria nas costas, nunca vi. Né? Então, provavelmente, ele tem um outro transtorno junto com essa depressão. Né? Só a depressão não leva a isso. É assim. Eu não tenho estatística a respeito, mas eu conversando com colegas, ninguém nunca viu. Agora, outros tipos de problema, aí nós vamos abrir um leque muito grande, vamos deixar para uma outra oportunidade. Outros leques de problema podem levar não apenas a sua autodestruição, como a de terceiros. Quanto a suicídio, nós temos que diferenciar dois tipos. Nós temos que diferenciar o suicida com intenção de morrer, que na verdade ele não tem intenção de morrer. Ele tem intenção de passar dessa para uma melhor, quer dizer, sair de uma situação muito desagradável e tentar melhorar, né? Mas tem alguns também que estão pedindo socorro e na tentativa só de chamar atenção? Exatamente, é o segundo tipo. Não vamos dizer que chama atenção, vamos chamar o seguinte, ele está pedindo socorro. Pedindo socorro. Né? Pedindo socorro. Como nós temos aí um grande contrassenso social que aceita bem uma doença orgânica e aceita muito mal uma doença emocional, então o indivíduo fica sem condição de simplesmente pedir socorro. Falar, olha, eu estou sofrendo emocionalmente. Você aceita que uma pessoa fala, estou com dor na mão. Né? Agora, quantas vezes você que está em casa ouviu alguém chegar para você e falar, hoje eu estou muito triste? É muito difícil, né? Olha, eu estou com dor na coluna, isso é tranquilo, né? Eu estou com dor de cabeça, isso é tranquilo. Eu estou passando mal do estômago, isso é tranquilo. Não, olha, eu estou triste. Porque não sei, eu estou triste. Né? Então, esse tipo de queixa acaba não acontecendo. Em algumas circunstâncias, o indivíduo não lhe sobra alternativa para pedir socorro sem ser manifestando uma agressão contra a sua própria pessoa. Então, nós temos que diferenciar a tentativa de suicídio do suicídio abortado. A tentativa de suicídio pode ser um pedido de socorro. O suicídio abortado pode ser a intenção de realmente morrer no sentido de passar de uma dessa para uma melhor, mas que por algumas circunstâncias não se concretizou. Entendi. Então, são duas circunstâncias distintas. E assim como é difícil a gente ver uma pessoa aconselhando essa pessoa que chega, vamos supor que a pessoa chega e fala, estou triste, estou passando por esse momento de tristeza. É muito mais fácil a pessoa que chegar e falar que está com dor na mão, falar, melhor você ver isso, vai num ortopedista. Vai no ortopedista ou vai no gastro. Aí quando a pessoa chega e fala que está triste, fala, você está precisando sair mais de casa, você está precisando... Tira férias. Se distrair, exatamente, isso. desestressar. Tira férias, se distrair. E não falar, procura um profissional. Procura um profissional. O preconceito, né, o nosso preconceito se manifesta assim mesmo. É verdade. Vamos acompanhar, então, o depoimento da atriz Nicole Puzzi. Ela passou por uma depressão profunda e ela é um exemplo de superação, né? De como é que você pode, sim, sair dessa e ter uma vida completamente normal depois. Dá só uma olhada. Eu percebi que eu estava em depressão a partir dos 35 anos. Eu não sei se antes eu estava em depressão. Eu sei que a partir dos 35 foi o momento que começou a surgir uma tristeza imensa e depois, mas fui ter uma ciência disso após os 40. Quando minha mãe faleceu, em seguida faleceu também um rapaz que eu tinha como filho adotivo, aquela perda, essas duas perdas, principalmente da minha mãe, foi perda que aí explodiu o vulcão da depressão. Quer dizer, implodiu o vulcão da depressão. Aí eu entrei num desespero muito grande, eu achei que estava ficando louca mesmo, e muitas mudanças na minha vida, e minha filha teve anorexia, e eu a princípio não conseguia saber o que ela tinha. Foi uma série de coisas acontecendo, e isso foi me deixando cada vez mais para baixo, me tornando uma pessoa bastante insuportável na convivência, não pela agressividade, porque é difícil ficar perto de alguém muito triste. Eu não tinha mais apetite, estou falando apetite de fome mesmo. A comida que eu amava já não tinha mais gosto e as coisas começaram a ficar bastante sem cor, sabe? O mundo começou a ficar muito triste, uma melancolia muito grande começou a me invadir. À noite eu sonhava muitos sonhos
é melancólico, já é difícil explicar. Eu acho que quem tem depressão consegue entender o que é um sonho em que você chora na melancolia, naquela tristeza profunda. Isso tudo cada vez vai crescendo mais. O momento que eu decidi procurar a minha cura foi quando eu percebi que minha filha precisava muito de mim. E eu estava sendo apoiada por uma menina de 14 anos que não estava em condições de me apoiar. E aí eu percebi que minha filha precisava de ajuda. E isso fez com que eu tivesse uma reação muito forte. Da depressão eu fui para a raiva e foi o início da cura, que demorou bastante tempo. A par da depressão psicológica que eu tinha, existia também a depressão por falta de vitamina B12. E eu não assimilava, aí eu segui o diagnóstico, eu segui o tratamento. Eu decidi seguir o tratamento correto, tomando os remédios tarjados, né? Em pouco tempo da tarja preta eu fui para a tarja vermelha e tomar a B12. Eu melhorei assim, foi mais que 50%. E depois foi uma luta minha interna em que eu decidi que eu iria voltar a ser feliz. Eu diria o seguinte: faça alguma coisa pelos outros, sem esperar nada de volta. Tome seus remédios direitinho, conforme manda o seu médico. Procure saber se você tem deficiência de B12. Mas, acima de tudo, ame a você. E tenta sorrir. Olha no espelho, eu fiz muito isso. Olha no espelho, olha nos seus olhos e fala: eu te amo. É difícil, não é fácil. Olha nos seus olhos, repita, porque aonde você coloca amor, a tristeza some, a raiva some. Muito obrigada, Nicole Puzzi, pelo seu depoimento. Realmente é muito corajoso, né? A pessoa assumir que teve tudo isso e querer servir de exemplo e passar esse ensinamento para outras pessoas. Eu acho isso muito importante, ainda mais ela sendo uma pessoa pública. Quero agradecer também Canal Brasil por liberar a atriz e apresentadora Nicole Puzzi para fazer esse depoimento bacana para a gente aqui. Vamos tomar o exemplo dela então e falar a respeito de tratamento, a respeito de cura. Existe cura para a depressão ou a pessoa tem que viver em estado de alerta para que não tenha muitas alterações ou tendo algum momento muito difícil que essa pessoa que já teve depressão precisa tentar de repente para uma ajuda para que ela não tenha de novo? Como é que funciona essa dinâmica do tratamento da depressão? Então, a depressão ela varia desde uma depressão que a gente chama de situacional, reativa, por exemplo, uma perda, essa normalmente cura, até porque faz parte da vida. Às vezes a pessoa precisa de apoio e isso não é vergonha para ninguém, ela precisa de um suporte, né? E às vezes tem, até chegar na depressão mais orgânica, praticamente ela é toda biológica. Então o indivíduo tem todas as situações favoráveis, às vezes eu recebo o paciente assim, né, fala, olha, eu estou bem financeiramente, eu estou bem afetivamente, está tudo estável na minha vida e eu sou triste, eu não tenho alegria de viver. Então essa é a depressão biológica. Essa normalmente, ela é sujeita a uma grande chance de ter recidivas e recaídas, né? Quer dizer, a recidiva ela voltar, o indivíduo está super bem e de repente ela volta. E a recaída está no meio do tratamento, ainda não terminou o tratamento e ela recai, né? Então a recidiva e a recaída são comuns no tratamento da depressão. Também é importante, a Nicole falou no meio aí, ela falou, olha, dose sobre B12, né? Na verdade, na minha opinião, eu faço esse tipo de abordagem na clínica, o indivíduo tem que ser visto como um todo. Até porque você tem que ver os hormônios, você tem que ver hormônios tiroidianos, os hormônios femininos são muito importantes de serem checados, o estado do cortisol, né, que é o estado do estresse crônico, facilita o aparecimento da depressão, a microdesnutrição celular, né, a chamada fome oculta, ela deu esse exemplo da B12, mas podem ter outros nutrientes que estão faltando,
a possibilidade assim, do organismo como um todo não estar funcionando bem e facilitar o aparecimento da depressão, é sempre importante de ser pesquisado. Então, na verdade, para esse diagnóstico, o profissional precisa analisar o contexto. Em que contexto essa pessoa está inserida, como é que está sendo a vida dela, como é que ela está vivendo, para saber da onde vem essa depressão, qual é a origem dela. Eu aplico, né, tento aplicar o que a gente chama de modelo integral, né, que um modelo vem lá dos Estados Unidos, integral de medicina, não é integrado, é integral. Então, são sempre 4 aspectos, pelo menos. Tá. Um aspecto objetivo, em que você vai ver a parte científica, médica, é a primeira que tem que ser vista. Você pode ter doenças, por exemplo, doenças de tireoide, doenças endocrinológicas acontecendo, você pode ter doenças hormonais, micronutrição, são coisas objetivas. Tá. Você tem ainda do lado individual toda a subjetividade, as vivências que ele está tendo. Por exemplo, o senso de insegurança, né? Em São Paulo, nós temos estatística de segurança melhor que o Nordeste, mas parece que o senso de segurança do paulistano é grande, né? Maior do que objetivamente justificaria. Aí você tem os 2 aspectos sociais. Os aspectos sociais objetivos, por exemplo, uma crise financeira como nós estamos vivendo, facilita o aparecimento da depressão, e o aspecto subjetivo da crise social. Por exemplo, será que eu estou melhor ou pior que os outros? Então, são sempre esses 4 aspectos que, de uma maneira integral, você pode avaliar o indivíduo para que ele receba o melhor tratamento possível. Por outro lado, existem pessoas que podem estar tentando mascarar a sua depressão e vivendo num estado de negação, a gente pode dizer assim, não reconhecendo, até por conta de saber essa questão do preconceito da sociedade, de imaginar como é que a família, de repente, vai absorver essa informação de que você, de repente, que sempre foi um modelo, sei lá, de repente caiu em depressão e precisou procurar essa ajuda, e aí a pessoa vai entrando num estado cada vez pior e piorando essa depressão. Isso pode acontecer também ou não? Muito comum. Não apenas na depressão biológica, orgânica, dele negar, não querer procurar ajuda, tem que ser muitas vezes forçado a isso, como muitas vezes eu trato muito a fadiga, muita estafa, muita exaustão. Então o indivíduo, por exemplo, que tem um burnout, que é um quadro de exaustão, frequentemente, antes dele cair na fadiga total, ele tem um quadro de depressão. Mas como a nossa cultura não aceita a tristeza, fala, não, você tem que lutar, o indivíduo, ao invés de ouvir seu próprio corpo e procurar ajuda, não, ele força, e com isso ele piora mais ainda o seu quadro, caindo muitas vezes numa estafa, numa exaustão, porque não procurou ajuda no momento em que seu corpo estava pedindo socorro. Todo sintoma orgânico, isso é fundamental, todo sintoma orgânico é um comunicado do organismo. Cabe ao médico, com uma visão o mais ampla possível, né, que ele tiver, interpretar esse pedido e fornecer ao organismo o que ele precisa para retomar o seu caminho da saúde e da qualidade de vida. Tá certo. É um assunto bem abrangente mesmo. Eu convido para que você volte, por favor, doutor Ciro, para que a gente continue a falar a respeito disso, porque realmente, como a sociedade está vivendo esse momento de fadiga, como você citou aqui, né, a gente está realmente cada vez mais cansado. É importante que a gente saiba reconhecer esses sinais do corpo, se ele está realmente pedindo socorro, e procure ajuda o mais rápido possível. Quero deixar então aqui um agradecimento ao doutor Ciro Massi, que é psiquiatra, querendo fazer contato através do Facebook, a gente nós não podemos. Então tá bom. Mas ligando aqui para a Gazeta, eles fornecem os dados. O nosso conselho de classe, é bom que você saiba, ele não permite que a gente nem forneça site, nem forneça telefone. Então não é que eu não quero fornecer. Essa propaganda, né? É fácil encontrar. O nosso pode ligar aqui para a produção, é educar. Né? Tá certo. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Fica aberto o convite para você voltar. Muito obrigado. Obrigada, até. Tchau.